Meus irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade divulgar a doutrina espírita, sempre levando consolo, levando esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. E o nosso convidado de hoje é um conhecido muito querido de todos nós, de vocês, amigos telespectadores, é o nosso irmão Rogério Alves da Silva. Rogério vem lá do Bezerra de Menezes, aquela casa tão acolhedora em Conselheiro Paulino. Associação Espírita Bezerra de Menezes. É orador espírita, divulgador de nossa doutrina e presidente do LAGE, o nosso querido Lar Abrigo Amor a Jesus, ali no Vale dos Pinheiros, em Lagoinha, que vocês também conhecem e estão sempre prestigiando. Rogério, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Atualidade Espírita. Muito obrigado, Kátia. É sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer estarmos aqui, principalmente falando da doutrina espírita, falando de espiritismo e levando para os nossos espectadores sempre uma palavra, uma novidade, alguma coisa boa, né, referente à doutrina espírita. E hoje, o tema que você está nos trazendo, além de maravilhoso, para muitos de nós, é um tema novo, ainda um pouco desconhecido. Magnetismo e espiritismo, uma só ciência. Quando dizemos um pouco desconhecido, por nossa própria culpa, não é? Mas você irá nos esclarecer muita coisa, tenho certeza. Então, hoje nós vamos falar, Rogério, sobre magnetismo. Para alguns de nós, uma ciência ainda pouco conhecida. De onde vem o magnetismo? Kátia, o magnetismo ele surge ali por volta de 1750, 60, 70, através do médico Franz Anton Mesmer. Ele começa a fazer algumas pesquisas com magnetos realmente e depois ele chega às suas conclusões, nos seus estudos, que ele deveria pesquisar o magnetismo animal, o magnetismo que todos nós temos, essa energia que todos nós temos. Então é um estudo que começou há muito tempo. No começo do 1820 e pouco, a Academia de Ciência em Paris aceita as teorias de Mesmer. Infelizmente, ele já tinha desencarnado há uns 4 anos, né? Mas reconhecem as teorias sobre o magnetismo e ela surge assim, ela é respeitada e passa a ser respeitada como ciência. Então, a partir de começo de 1800, né, o começo ali do século XIX, ele começa a ser respeitado realmente pelas academias de ciência como uma ciência realmente, né? É como eu disse, infelizmente, depois do desencarne do Dr. Mesmer, né, do Franz Anton Mesmer, que foi a pessoa que deu início aos estudos do magnetismo. E qual a relação do magnetismo com o espiritismo? Conversávamos, você Sim. nos falando sobre isso. Alguns estudiosos acreditam que, na realidade, o magnetismo foi um antecessor, foi uma abertura de caminho, uma preparação para o surgimento do magnetismo. Nós temos até uma colocação importante, que é o próprio, né, Kardec, o próprio Hippolyte Léon Denisard de Rivaio, ter sido magnetista, ter sido magnetizador por 35 anos antes de se tornar espírita, antes de começar o trabalho da codificação espírita. Então ele foi aluno, ele foi discípulo de Mesmer, dos ensinos de Mesmer, do Barão do Putet e de outros tantos magnetizadores famosos daquela época. Kardec começa a estudar o magnetismo por volta de 1823 e dali em diante Kardec começa a trabalhar com magnetismo. E ele mesmo, mais tarde, em algumas das suas obras, na Revista Espírita, ele chega a afirmar na Gênese, eu mesmo durante 35 anos como magnetizador, ou seja, Kardec estabeleceu essa relação muito especial com o magnetismo antes de começar, ou antes de se transformar, né, em Kardec. Ainda era o professor Hippolyte Léon Denisard de Rivaio e foi um grande magnetizador.
durante toda a sua vida. Então, uma relação muito estreita, muito próxima do espiritismo com o magnetismo. Profunda, até porque no começo do surgimento da doutrina espírita, no começo da codificação, existia até uma confusão, dizendo que, na realidade, o espiritismo era mais uma evolução ou uma vertente do magnetismo. Quando, na realidade, depois da publicação do Livro dos Espíritos e das colocações e dos estudos mais aprofundados, se percebeu que, na realidade, são duas ciências, né, que Kardec mesmo chega a elegê-las como ciências gêmeas. Ou seja, uma complementa a outra, uma viria a complementar a outra. Então, na realidade, quando o Espiritismo surge, nós acreditamos que ele veio dar continuidade ao estudo do magnetismo, até porque nós vamos perceber com o estudo do Espiritismo que as grandes e todas as relações, né, mediúnicas e outras só se dão através das relações magnéticas, através das induções magnéticas. Kardec fala durante as obras básicas muito em sonambulismo, em dupla vista, todas as ações do magnetismo. Muito bem. E nós podemos encontrar fundamentos e bases que vêm ratificar essa união do magnetismo com o espiritismo em que obras? Sem dúvida, em todas as obras básicas, né? O Espiritismo traz dentro das suas 5 obras básicas muitas menções ao magnetismo, mais de 360 referências ao magnetismo e principalmente, né, na Revista Espírita, onde Kardec afirma e ratifica o tempo todo esse processo de interpenetração, de entrosamento, de complementariedade das duas ciências. As duas ciências se complementam e se explicam, né? Ele chega a dizer em certo momento em que uma das duas que quiser caminhar sem a outra terá prejuízos, ou seja, não será feliz na sua caminhada. E não tem como estudar espiritismo sem nós estudarmos magnetismo. Embora muita gente afirme o contrário, há 13 anos atrás eu fui numa palestra em Santa Maria Madalena e quando eu ouvi essa colocação de que são feitas 360 ou mais referências ao magnetismo dentro das obras básicas, eu me espantei, Kátia. E dali em diante, fascinado pelos resultados da aplicação do magnetismo, eu comecei a estudar. E aí realmente eu constatei de que muitas vezes a gente lê as obras básicas, passa pelo magnetismo, atropela o magnetismo, né? Como, por exemplo, lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito de verdade e o mentor espiritual, o Espírito protetor, mentor espiritual do professor, né? Allan Kardec, afirma que o magnetismo é a maior expressão da fé colocada em ação. Ou seja, a fé, o magnetismo é o que dá sustentação à parte científica da doutrina espírita, Kátia. Então, realmente eu também me espantei há 13 anos atrás com essa passar, né, ileso, passar desapercebido a referência do magnetismo quando estudamos a doutrina espírita. E quando nós iniciamos o programa, quando eu falei que muitos de nós, eu me coloco nesse grupo, temos pouco conhecimento do magnetismo, é por nossa culpa, eu estava passamos pelas obras, olhamos, já vimos a palavra magnetismo, mas não atentamos para a importância, né? Eu gostaria, Kátia, até porque a gente às vezes fala, né, das obras básicas, então é obra básica mesmo, né? E lá no capítulo 19, no item 12, né, a gente vai encontrar a seguinte colocação, Kátia: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres.
repito, e aí ele reitera, né? Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o aqui. Até hoje, eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Esse é o fechamento, né, do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 12. No item 12, o último, é o fechamento, é o último item do capítulo 12. Mas nós vamos lá no item 5 do capítulo, do mesmo capítulo, que, né, que as pessoas às vezes gostam do Evangelho, e ele diz lá no item 5, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal, junta à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse a seus apóstolos, se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Esse é o item 5 do capítulo 19, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. É de uma maneira bastante clara, usando a palavra magnético. Nós nos assustamos, até porque nós muitas vezes falamos assim, não, mas aqui nós só trabalhamos com o passe, na nossa casa nós só trabalhamos com passe. Sim, me encontrem, por favor, a palavra passe nas obras básicas. Toda vez que Kardec ou que os espíritos superiores se referiram ao que nós hoje chamamos de passe, eles se referiram com o termo magnetismo. O passista não era passista, o passista era o magnetizador. Durante toda a codificação, ele faz a referência do magnetizador, do magnetista e do magnetismo. Nós não vamos encontrar o passe. Então, quando eu só aplico o passe, você é um magnetizador. Só está desconhecendo exatamente a palavra, trocando. Uma troca, né, que nós fizemos durante um tempo, até porque eu brinco às vezes nos nossos estudos lá na Associação Espírita Bezerra de Menezes, cara, dizendo que dá trabalho. Esse negócio de magnetismo dá trabalho, porque você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que ir a fundo, você tem que parar. Eu estou estudando há 13 anos. Você conversa com o Jacó Melo, por exemplo, está estudando há 40 anos. Você conversa com uma Ana Vargas lá no Rio Grande do Sul, que trata hoje de crianças autistas com magnetismo, estuda há 30 anos. Então, são pessoas que estão se dedicando ao estudo do magnetismo há muitos anos dentro da doutrina espírita, dentro da casa espírita, né? Não existe uma diferença, uma intenção de trazer uma novidade. Até porque essa novidade antecede a doutrina espírita, né? Nós estamos falando do surgimento do magnetismo animal em 1770, isso já discutido dentro da Academia de Ciência em Paris. Muito antes, né? Ouvimos muitas vezes falar sobre o passe magnético, né? Então, o que é o passe magnético? O passe magnético é aquele passe onde nós realmente nos dedicamos, é uma terapia, né? Uma terapia, uma transfusão de energia, parece com passe, né? Pois é, não tem muita diferença. O que a gente costuma dizer lá no Bezerra é o seguinte, aquelas pessoas que estão bem, que estão tranquilas, que vão à reunião pública, que vão assistir a palestra e que tomam o passe simplesmente por estarem lá, estão tomando um passe espiritual, até porque Kardec classifica os passes na Gênese em 3 tipos. O passe espiritual, ou seja, o magnetismo espiritual, que ele não fala passe, o passe magnético, onde o magnetizador doa de si, doa das suas energias, e o passe misto, ou magnetismo misto, onde nós estaríamos juntando a nossa energia de magnetizadores ou de passista, como preferirem, mais a interferência, a potencialização, a qualificação, a sutilização, o direcionamento dado pelos espíritos superiores.
Então, que nós procuremos ser os passistas mistos, né? Aqueles que estamos com os nossos corações e as nossas energias em dia para doar para aquele nosso irmão que está na nossa frente, sob a coordenação, sob o gerenciamento, sob a assistência dos amigos espirituais. O passe magnético é um passe dedicado àquelas pessoas que realmente estão doentes, aquelas pessoas que procuram a casa espírita, que já esgotaram ou que estão cansadas, estão trabalhando junto às medicinas e às ciências convencionais e não encontraram respostas, adaptam ou colocam junto essa terapia. São passes que duram, lá no nosso caso, lá no Bezerra, entre 12 e 15 minutos, mais ou menos, um passe, cada passe. Ou seja, específico, onde a gente quer atingir alguns objetivos com a doação de energia. Energias que em mim estão boas e têm em abundância para doar. É bem diferente do passe normal, mas também é um passe. Muitos de nós, ao aplicarmos os passes na casa espírita, ao final de 10, 12, 15 passes, declaramos para o nosso amigo, para o nosso companheiro ali na sala ainda: olha, hoje eu fiquei cansado, certamente você é um magnetizador. Além dos fluidos espirituais, você doou da sua energia. Ou seja, todos nós passistas somos potencialmente magnetizadores. Porque muitas pessoas não reconhecem o magnetismo, ou seja, muitos não aceitam os passes magnéticos e confundem com outras práticas. Por que isso acontece, Rogério? Costumo dizer, Cátia, vá aos livros, vá às obras básicas, vá à revista espírita, nessa obra que nós espíritas colocamos na estante, e de uns anos para cá nem na estante, né? A gente não tem costume de ler a revista espírita, onde Kardec e os seus parceiros ali de trabalho relataram todas as minúcias de todos os tratamentos feitos com magnetismo por eles, por quem começou o trabalho, né? Então vá aos livros. Eu também, como eu disse, há 13 anos atrás eu nunca tinha feito uma referência, eu tinha parado para pensar em magnetismo. Mas quando ouvi pela primeira vez, me fascinei e comecei a estudar e comecei a perceber o quanto eu tinha passado por cima. Então, na realidade, o que nós encontramos, essa resistência, é da ignorância, mas é a ignorância do desconhecer, é a ignorância de nunca ter se detido especificamente para estudar esse assunto, até porque não tem como estudar magnetismo sem espiritismo e não tem como estudar espiritismo sem magnetismo. Se nós participamos de uma reunião mediúnica, todas as ligações, todas as atrações, todas as induções são magnéticas. Quando nós aplicamos um passe no médium, depois de uma comunicação mais pesada, mais dura, nós estamos dispersando fluidos magnéticos. Ou seja, toda essa relação, todo o trabalho dentro do espiritismo, ela está intrínseca e profundamente ligada ao magnetismo. Vá aos livros, estude, conheça, leia, preste atenção quando você ouvir falar magnetismo. Leu ali magnetismo, eu acho que é aquilo lá que eles estão querendo inventar, né? Mas que não foi invenção de ninguém. Kardec e os espíritos superiores abonam, aconselham e utilizaram durante todo o processo, a ponto de Kardec, novamente afirmo, né? Afirmar que são ciências gêmeas. Você e um grupo de irmãos da Associação Espírita Bezerra de Menezes participaram do 10º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, né? Fale um pouquinho para nós como foi esse encontro, onde aconteceu, quando e a importância dele, né? Porque um encontro mundial de magnetizadores é algo verdadeiramente importante. Esse encontro acontece, Kátia, anualmente, né? É um encontro anual. Esse ano nós vivemos o 10º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, foi na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele começou, os estudos e as oficinas começaram na quarta-feira,
quinta, sexta, sábado e domingo, né? Nós participamos de grande parte desse evento, só não estivemos lá presentes na quarta-feira, mas estivemos presentes durante todo o evento, participando de oficinas, de muitas palestras. Foi um evento assim realmente muito cansativo, mas muito prazeroso. Começava às 8h30 da manhã e terminava às 8 horas da noite, internado dentro de uma casa espírita, estudando, ouvindo, aprendendo, praticando, né? E sempre, o tempo todo, o que me chama muita atenção e chamou a atenção de algumas pessoas que não tinham participado mais profundamente desses encontros, é essa ligação profunda do magnetismo com o espiritismo. Não tem como separá-los. É impossível separá-los, né? E foi um encontro maravilhoso, Kátia, onde a gente começa a perceber quantas casas, quantas pessoas começam a dedicar tempo, espaço a permitir realmente o estudo do magnetismo. Foi um encontro maravilhoso que a gente trouxe muita bagagem, muita experiência, como trabalhos maravilhosos, como eu citei agora há pouco, da Ana Vargas, lá em Pelotas mesmo, onde ela tem uma sala, uma brinquedoteca, onde ela trabalha com magnetismo, com os passos magnéticos, tratando crianças com autismo. E é um trabalho de renome, é um trabalho reconhecido internacionalmente, que já virou livros, né? Então, são trabalhos maravilhosos. Nós voltamos de lá realmente muito motivados e animados assim, perceber que cada vez mais as pessoas começam a se desvencilhar desse preconceito que eu não sei de onde veio. É um preconceito que não tem sentido. Infundado como todo preconceito, né? Como todo preconceito, né? Ele se pré-estabelece. Então, quando a gente vai aos livros, a gente se surpreende realmente e vê que esse casamento, que esse entrosamento é profundo e que uma sem a outra não se explicam. E esse encontro, ele foi aberto a todas as casas? Como foi isso? Não, é um encontro fechado, foram disponibilizadas 300 vagas. Eu, pela proximidade ou pela amizade que a gente vem desenvolvendo com Jacó Mello, a gente conseguiu escrever as pessoas lá do Bezerra. Fomos 7 pessoas da associação e foram ocupadas 285 vagas. Era um espaço e um tempo restrito, né? Então, realmente é bem difícil se inscrever. Até porque eles exigem que exista um conhecimento prévio, para que você não chegue lá e fique, né, usando o termo aí dos meninos, ficar boiando. Você realmente vai chegar lá sem saber o que é o magnetismo, ou não vai conseguir aproveitar o encontro. Então, é necessário que você seja indicado por alguém, por um mentor que coordene seus estudos, por alguém que que demonstre ou que avalize os seus conhecimentos na área do magnetismo. Porque não haverá, certamente, um tempo hábil para iniciantes. Explicações iniciais, não tem. Já entra direto na matéria, direto nos assuntos. E o mais interessante, a análise de casos, né? Nós tínhamos lá cardiologistas, psicólogos, psiquiatras, médicos, clínicos gerais, fazendo análise dos casos junto com os magnetistas, fazendo análise dos resultados desses casos, baseados em exames, em laudos médicos realmente. Rogério, nós vamos querer que você nos relate alguns casos, certamente, que você vivenciou, observou lá, né, nesse encontro maravilhoso. Mas vamos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir com nosso querido irmão Rogério, lá da Associação Espírita Bezerra de Menezes, nos trazendo magnetismo e espiritismo, uma só ciência. Até já. Amai-vos uns aos outros, fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem, pois se assim fosse feito, não haveria na terra ódio, dor e sofrimento. Diria mais, não haveria pobreza,
pois do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres seriam alimentados. Meus queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, com esse tema maravilhoso, magnetismo e espiritismo, uma só ciência. E falávamos ainda no primeiro bloco sobre essa proximidade, sobre essa união entre o espiritismo e o magnetismo. E aí, Rogério, você estava nos falando aí... Sim, é bastante interessante, porque a gente falar é uma coisa, você fazer uma referência, né, bibliográfica, a pessoa depois não se lembra, né? Então eu trouxe alguns itens marcados, alguns livros, até para não... Né, por isso, pela ignorância de algumas pessoas no ato de desconhecer, de acharem que o magnetismo não tem realmente essa relação ou que estão querendo trazer uma coisa nova para dentro do espiritismo. Então, na Revista Espírita, Kátia, edição de janeiro de 1869, artigo Estatística do Espiritismo, escrito pelo senhor Allan Kardec, ele diz assim: o magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas que se completam e se explicam uma pela outra, e das quais aquela das duas que não quer se imobilizar não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar sobre a sua congênere. Isoladas uma da outra, elas se detêm no impasse. Elas são reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. Ou seja, essa é uma afirmação do senhor Allan Kardec na Revista Espírita, janeiro de 1869. Então, são várias. Nós vamos... né, eu trouxe aqui 30 referências e nós vamos perceber que realmente não é novidade, não estamos trazendo novidade. É simplesmente irmos aos livros e procurarmos e conhecermos. Com mais atenção, não é? E com menos preconceito. Com menos preconceito, exato, realmente. A gente não quer impor, né? Ninguém quer impor nenhuma verdade, nenhuma coisa nova, não. A gente também se assustou em certo momento das nossas vidas, também nos assustamos quando nos deparamos com essa realidade que nós deixamos passar. Rogério, e como você vê o magnetismo crescendo, esse crescimento do magnetismo no Brasil e no mundo, porque esse encontro foi um encontro mundial? Sim, nós tínhamos grupos lá dos Estados Unidos, tínhamos grupos de quase todos os países, de todos os estados da federação, se eu não me engano éramos 21 estados representados da federação, e com trabalhos. Então é uma volta, né? Devagar vai se quebrando esse tabu, se quebrando esses muros, essas barreiras invisíveis que a gente às vezes tema em construir, nos fechando, né? Praticando e vivendo dentro de uma doutrina que é uma doutrina libertadora. Na minha concepção, o princípio mais evidente, mais precípuo da doutrina espírita é essa liberdade, a liberdade de nós pesquisarmos. Não foi à toa que o senhor Allan Kardec nos propõe uma doutrina sobre a forma de perguntas e respostas, para nos incitar, para mexer com a gente, para nos conclamar a pesquisar. E também, né, a afirmação que os espíritos deixam, os espíritos superiores deixam, dizendo que as bases estão lançadas. E sobre essas bases há de se construir um maravilhoso edifício. Ou seja, quem vai construir esse maravilhoso edifício? Quem? Somos nós. Né? Mas para isso nós temos que voltar para a filosofia, para a ciência espírita. Né? A gente ouve coisas absurdas, por exemplo, relatos de pessoas que relatam que há muito pouco tempo conselhos são dados assim: olha, deixa Herculano Pires de lado, deixa Hermínio Correia de lado. Então são colocações muito ortodoxas, né, para caberem dentro da doutrina espírita. O que a gente percebe, Kátia, é que esse crescimento está se dando, está se fazendo, e de forma tranquila, de forma de convencimento, de aceitação. Não existe uma imposição de forma alguma. Não, de forma alguma. Não tem como lutar contra uma verdade taxativa. Algo tão evidente e claro. Né? Que eu mesmo ignorei durante muitos anos, que eu mesmo, não sei por que motivos, não percebia, né?
Então está aí a proposta. Eu acho que essa proposta vem, né, das bases doutrinárias e a gente tem que, no mínimo, se dar ao trabalho de pesquisar e ver se realmente, né, estamos errados ou certos, e está errado nessa posição, ou negligenciar, ou colocar o magnetismo em segundo plano, seria colocar as opiniões e as colocações do senhor Allan Kardec em segundo plano. Exato. Nesse encontro, né, Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, você tomou ciência de muitos relatos de médicos, como você disse, de estudiosos. Você poderia nos trazer alguma coisa aqui? São relatos muito parecidos, Kátia, com relatos que a gente ouve nas casas espíritas, sabe? De cirurgias espirituais, de curas espirituais, que na realidade tem como fundo e como princípio, como base, o magnetismo. Então são casos que não deveriam nos chamar a atenção ou nos chocar. Até porque nós estamos habituados a isso dentro da doutrina espírita. Mas quando os relatos são feitos através de magnetizadores, a coisa toma outra proporção. Mas não são diferentes daqueles que nós conseguimos na casa espírita, ou que nós ficamos sabendo, ou que as pessoas nos relatam na casa espírita. Porque, como eu disse, são acontecimentos baseados no magnetismo, queiramos ou não. Mas casos muito especiais, muito assim, impressionantes mesmo, eu não preciso relatar, Kátia, nem lá do Encontro Mundial de Magnetizadores. Nós tivemos um caso aqui muito interessante de uma criança que não conseguia deglutir, ela não conseguia engolir e babava o tempo todo, tinha um processo de coordenação motora muito prejudicado, né? É uma criança que convive com a gente, né? Você conhece, muitas pessoas daqui do movimento conhecem, e depois de um tratamento de 3 anos, com tratamento do magnetismo, essa criança toma água no copo, não engasga mais, não broncoaspira, né? Tá praticando esporte, tá caminhando com mais tranquilidade, a coordenação motora melhorou muito, ou seja, são coisas textuais mesmo, coisa que a gente vive no dia a dia, né? Então, lá no Encontro Mundial realmente aconteceram alguns relatos assim que deixam a gente muito contentes, mas não surpresos. E nem diferentes dos que você vê. Não surpresos, principalmente quando você vai lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo e lê, estuda, se aprofunda, se apaixona por essa conclamação que Jesus faz de nós termos fé, de trabalharmos a fé em nós mesmos, de sermos os seus discípulos, os seus trabalhadores. Durante muito tempo nós estivemos lidando com a doutrina espírita como alunos, mas existe uma diferença profunda e grave entre aluno e discípulo. A conclamação que Jesus faz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, muito especialmente no item 12, é de que nós, alunos, nos transformemos em discípulos. Que o discípulo é aquele que faz como, que faz igual, que tenta copiar, que age como o seu mestre, né? O aluno aprende e faz do conhecimento o que ele acha melhor. Então, eu acho que o magnetismo é essa revelação, sabe? Eu acho que é essa conclamação. E ele se retrata muito no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus nos mostra a ascendência moral, quando cuida daquele espírito obsessor que atormentava o jovem, mas mostra a força magnética, a força da condição humana de fazer com que haja uma influência magnética através da vontade, da fé, quando ele seca a figueira. E todas as vezes que ele curou. E eu sempre brinco de forma muito especial, Jesus não nos mentiria quando ele nos diz, vós sois deuses. E quando tiverem fé, farão coisas como as que eu faço. E ele não chamou um ou dois, ele disse vocês, vós todos nós temos a capacidade. Então acho que o magnetismo na minha vida foi assim. Eu fiz uma colocação muito interessante lá no encontro, Kátia, foi quando eu disse àquelas pessoas, a todos, que
A barca do magnetismo que eu viajo, que eu acredito, e o espiritismo que eu quero, é o espiritismo do terceiro milênio, é o espiritismo de, seguindo a conclamação do Herculano Pires, fazer espiritismo de vivos. Cuidar das pessoas antes que seja necessário que elas desencarnem, para que nós passemos a chamá-las de meu irmãozinho. Para que nós comecemos a fazer espiritismo de vivos. Essa era uma conclamação, um chamamento do Herculano Pires durante toda a sua vida, durante toda a sua obra. Né? Então, o que eu vejo é isso, essa barca de trabalho, de muita coisa a ser feita, e nós não podemos ficar mais na teoria, nós não podemos ficar mais no estudo, no aprofundamento, nós temos que começar a praticar, porque o estudo, a teoria só tem valor na prática, né? E quando eu me refiro à barca, é porque todas as vezes que a gente tenta fazer alguma coisa, nós nos assustamos. E aí eu me refiro à barca porque quando aqueles homens que estavam com Jesus do lado, adormecido dentro da barca, que se amedrontam com as ondas que crescem, eles acordam Jesus. Mas como Jesus já não está conosco da forma que estava com eles ali em loco, que nós aprendamos a acordar Jesus dentro do nosso coração, a nos colocar na frente daquelas pessoas que realmente precisam e que nós temos condições de ajudar com o que a doutrina espírita nos traz. Nós muitas vezes nos furtamos desse privilégio de sermos discípulos e trabalhadores do Mestre Jesus. E o convite nos é feito sempre, né, Rogério? E eu volto a brincar. A fila é feita de 2 filas. E a gente tem o livre-arbítrio e o poder de escolher em qual fila nós vamos estar. A fila do assistido e a fila dos assistentes. E além de nos colocarmos na fila dos assistentes, nós devemos fazer um grande exercício para acabar com a fila dos assistidos. Porque se nós bobearmos, a vida nos troca de fila. Para que nós aprendamos a voltar a ser os assistentes. E que a fila de assistido fique cada vez menor. Transformar a plateia do centro espírita em trabalhadores. Em trazer todo mundo para frente. E não nos preocuparmos, né, em cativar o público, em ter o nosso público, em ter os nossos pobres. Né? Eu acho que a doutrina espírita chegou no momento onde nós realmente temos que abraçá-la, para que não seja necessário que nós comecemos a sentir algo de vazio dentro de nós. Aqui em Friburgo, como andam os estudos sobre o magnetismo, os trabalhos? Nós sabemos que já existem, você lá no Bezerra pode nos informar isso. A gente já está trabalhando, né, com a experiência, com a terapia magnética lá no Bezerra há 3 anos e alguns meses. Estamos estudando há 13, 14 anos, estamos trabalhando efetivamente, atendendo um público mais ou menos entre 30 e 40 pessoas todos os sábados. Estamos com um grupo de estudo lá no Centro Espírita João Batista, em Amparo, mais de 1 ano, já estamos terminando o estudo do livro Manual do Passista. E dia 20 de maio nós vamos iniciar um novo grupo de estudo lá na Associação Espírita Bezerra de Menezes, estudando o livro Manual do Passista e reavaliando verdades distorcidas também do Jacó, e tudo isso em cima das obras básicas, em cima de um estudo profundo, mostrando não a força do magnetismo, mas mostrando sim esse entrosamento, essa interdependência das duas ciências que Kardec tantas vezes estabeleceu. E que coloca como gêmeas, né, ali. Ciências Gêmeas, nós lemos ali, né, uma publicação da Revista Espírita, e volta aí a conclamação, gente, vamos estudar um pouco, né, a Revista Espírita. Deixamos meio de lado essa grande obra. Esse curso que nós iniciaremos lá no Bezerra, que você está aqui nos fazendo o convite, ele também é aberto às pessoas interessadas? Como é isso? A princípio ele é aberto, nós vamos ver o que vai acontecer, né? Nós já temos um grupo de estudo e nós vamos abrir uma turma, se necessário 2 turmas, e vamos ver dentro da condição que nós tivemos de eleger lá os coordenadores dos grupos, a gente vai tentar atender a todos aqueles que queiram estudar. Porque eu acho que a proposta é essa, é a casa propiciar
o estudo da doutrina espírita. Eu acho que nós temos que propiciar. Nós muitas vezes ficamos reclamando, né? Nós reclamamos como dirigentes espíritas, agora eu estou falando, nós muitas vezes reclamamos de que as pessoas não vão, de que as pessoas não se interessam, mas também nós ofertamos muito poucas possibilidades que as pessoas possam estudar de forma verdadeira e profunda a doutrina espírita, né? Então nós temos que fomentar mais, fazer mais, propiciar mais condições, espaços e horários de estudo para as pessoas. Então, este curso é no dia 20. A primeira abertura do curso é dia 20, ele acontecerá das 10h30 às 12 horas, todos os sábados, na Associação Espírita Bezerra de Menezes, ali em Conselheiro, Rua Clarice Storck dos Santos, 29. Nós estaremos lá para receber. E se for muita gente, nós não vamos nos assustar, vamos abrir outras turmas, vamos tomar um café, vamos começar um trabalho, porque é isso, vamos estudar a doutrina espírita, não tem outra forma, porque estudar e transformar esse estudo, essa bagagem em ação, porque o capítulo 19 está lá a mexer com a gente. Rogério, eu gostaria que você deixasse para nós, que já estamos quase no finalzinho do nosso programa, aqui as suas considerações finais, a sua mensagem, embora você já tenha nos dito aí tanta coisa que mexe com a nossa emoção, que faz com que nós tenhamos essa vontade de conhecer mais a doutrina espírita, ler um pouco mais, nos aprofundarmos, fazermos um estudo e não apenas uma leitura superficial. Então, fique à vontade. Quero dizer às pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que não partam do princípio de que não é bom, que não é assim. Vá aos livros. Vá aos livros. Essa doutrina é maravilhosa por essa liberdade que ela nos dá. Vá aos livros, estude, tire suas próprias conclusões, né? Dentro da doutrina espírita não existe mestres, não existe instrutores, não existem professores. A doutrina espírita está exposta na biblioteca de cada casa espírita. E Kardec, quando nos conclama a estudar, ele se preocupa até em nos orientar sobre a montagem da biblioteca, que nós coloquemos as obras a favor e que compõem a doutrina espírita, assim como aquelas que contrariam, que debatem ou que contestam a doutrina espírita. Então vá aos livros, não se deixe levar pelo preconceito de que estão querendo trazer uma novidade para o movimento espírita, uma novidade para a doutrina espírita. Não, nós na realidade estamos convidando as pessoas a pensar e a tentar resgatar esses princípios que ficaram pelo caminho, não só o magnetismo, assim como a dupla vista, assim como o sonambulismo e sobre outras várias técnicas e estudos que Kardec propõe e que nós fomos deixando pelo caminho. Muito obrigada, agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no programa Atualidade Espírita, sempre nos trazendo aqui o fruto dos seus estudos, da sua dedicação para com a nossa doutrina. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Meus queridos irmãos, nós estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje, lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá vivem 80 idosos que necessitam da nossa presença física, que necessitam do nosso amor. Visitem também a Banca do Livro Espírita, situada na Avenida Alberto Browne, quase esquina de Augusto Cardoso. Agora, também com encomendas dos exemplares que vocês desejarem. E, certamente, os livros sobre o magnetismo irão agora ter uma procura muito maior, sabemos disso. Então, queridos irmãos, fiquem todos com Deus, tenham uma semana maravilhosa com este Pai que é só amor, nos acompanhando sempre, e Jesus, meigo nazareno, sempre ao nosso lado. Até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.